Mãe, você ganha tudo isso e fica chorando miséria? Tá guardando dinheiro para levar pro caixão? Minha própria filha, com o carnê do INSS na mão, o documento que ela tirou da minha bolsa enquanto eu não estava olhando. 15 anos eu paguei o aluguel dela. 15 anos acordando às 4 da manhã para ir limpar a escola. 15 anos comendo ovo com arroz para garantir que ela tivesse teto. E agora eu era egoísta, era mesquinha, era a mãe que não ajudava o suficiente. O genro assistindo da porta do quarto, de braços cruzados, concordando com a cabeça como se eu devesse alguma coisa para ele também. Mas a Regina não sabia de uma coisa. Eu tenho um apartamento quitado no meu nome que ninguém nunca soube que existe. E o dinheiro que ela acha que eu escondia foi exatamente o que comprou ele. Meu nome é Ivone, tenho 68 anos, e essa história quase me destruiu. Mas quase. Era 15 de março, um sábado, aniversário do meu neto Guilherme. 12 anos. Fiz um bolo de chocolate do jeito que ele gosta, com cobertura grossa e granulado por cima, e fui levar na casa da Regina de ônibus, segurando a forma no colo para não amassar. Cheguei 40 minutos mais cedo, porque o ônibus veio rápido, e usei a chave reserva que a Regina me deu para emergências, para entrar sem incomodar. A sala estava vazia, mas minha bolsa, que eu tinha esquecido lá na semana anterior, estava aberta em cima da mesa. E a Regina estava de pé do lado, segurando meu carnê do INSS, aquele documento amarelado que mostra o valor exato da minha aposentadoria. Quando ela me viu na porta, não guardou. Não pediu desculpa. Ergueu o papel na minha cara e disparou. R$3.200, mãe. Você ganha 3.200 e vive dizendo que não pode ajudar mais. Egoísta assim por quê? O bolo pesava nos meus braços, mas o peito pesava mais. Eu fiquei parada, sem conseguir falar, enquanto ela continuava. Mãe de verdade se sacrifica. Mãe de verdade não fica guardando dinheiro escondido enquanto a filha passa sufoco. E lembrei. Lembrei de quando ela tinha 8 anos e eu trabalhava de dia e de noite para pagar a escola particular que ela queria. Lembrei de quando ela casou e eu vendi minha aliança de ouro para ajudar na festa. Lembrei de cada depósito de aluguel, cada mãe, esse mês está apertado, cada vez que eu deixei de comprar remédio para pressão porque o dinheiro tinha ido para ela. A lembrança doeu, mas a raiva doeu mais. Coloquei o bolo na mesa devagar, peguei minha bolsa da mão dela sem dizer uma palavra e saí. No ônibus de volta, não chorei. Fiquei olhando pela janela com as mãos tremendo no colo. Cheguei em casa, guardei o bolo que ninguém ia comer e fui até o guarda-roupa. No fundo, a pasta preta com a escritura do apartamento que eu quitei sozinha. Passei o dedo no papel. 15 anos pagando aluguel para a filha que me rouba documento da bolsa e me chama de egoísta. Mas agora chega. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, pensando em cada vez que a Regina me pediu dinheiro e eu dei. Pensando em cada vez que o Dirceu apareceu na minha frente, fingindo que ia arrumar emprego semana que vem, e semana que vem nunca chegava. Pensando em 15 anos de depósito caindo na conta deles no dia 1º de cada mês, religioso como missa de domingo, enquanto eu contava moeda para comprar pão. Mas não era só o dinheiro. Era o jeito. O jeito que ela pegou o meu documento da bolsa como se fosse dela. O jeito que ela ergueu aquele papel na minha cara como se eu tivesse roubado alguma coisa. O jeito que ela disse, mãe de verdade se sacrifica. Como se eu não tivesse passado a vida inteira fazendo exatamente isso. 32 anos limpando banheiro de escola para criar 2 filhas sozinha, e agora eu era a mãe que não se sacrificava. No domingo, a Regina mandou mensagem. Mãe, desculpa pelo jeito de ontem. Tava nervosa. O Guilherme amou o bolo. Beijo. Li 3 vezes. Desculpa pelo jeito. Não desculpa por ter mexido na minha bolsa. Não desculpa por ter me chamado de egoísta. Desculpa pelo jeito. Como se o problema fosse o tom de voz e não o que ela fez. Respondi só tá e guardei o celular. Uma semana depois, ela ligou pedindo o depósito adiantado. Mãe, o Dirceu vai fazer uma entrevista de emprego e precisa de roupa nova. Você consegue mandar o aluguel uns dias antes? Entrevista de emprego. 25 anos ouvindo essa frase.
25 anos de semana que vem melhora, mês que vem sai, ano que vem resolve. Respondi que ia ver o que podia fazer e desliguei. Não mandei adiantado. Mandei no dia 1º, como sempre. Pequena vitória, mas era alguma coisa. A Mônica, minha caçula, ligou naquele mesmo domingo. Ela liga todo domingo, às 7 da noite, desde que eu me aposentei. Pergunta como eu tô, conta da farmácia, reclama do chefe, fala do tempo. Nunca pede dinheiro. Nunca pediu. Quando ela perguntou: "Mãe, tá tudo bem? Tua voz tá estranha", eu quase contei. Quase abri a boca e despejei tudo. A bolsa, o carnê, a Regina, a raiva. Mas não contei. Disse que era cansaço, que ia dormir cedo, que a gente se falava na semana seguinte. Desliguei e fiquei olhando para o celular. 2 filhas. Uma que liga para pedir, outra que liga para saber. E eu passei 15 anos achando que ajudar a primeira era a coisa certa a fazer. No final de março, a Regina apareceu aqui em casa sem avisar. Tocou a campainha às 3 da tarde, num dia que eu estava deitada tentando descansar porque a pressão tinha subido. Abri a porta e ela entrou já falando, nem perguntou se podia. "Mãe, preciso de um favor. O carro do Dirceu quebrou e o mecânico tá pedindo 1.500. A gente não tem como pagar agora. 1.500, mais 1.500, sempre mais alguma coisa." Perguntei: "E a entrevista de emprego, ele conseguiu?" Ela desviou o olhar. "Não deu certo, mas ele tá tentando outra coisa. Tentando outra coisa. 25 anos tentando outra coisa." Falei que não tinha 1.500 sobrando, que a aposentadoria já estava comprometida com o aluguel dela. Ela bufou, revirou os olhos e soltou: "Mãe, você sempre dá um jeito. Para de fazer drama. Para de fazer drama. Eu, que acordo às 5 da manhã desde os 21 anos. Eu, que criei 2 filhas sozinha depois que o Osvaldo morreu. Eu, que nunca tirei férias na vida. Eu faço drama." Respirei fundo e repeti que não tinha. Ela saiu batendo a porta. Mas enquanto ela batia a porta, eu olhei para ela. Olhei para os sapatos de marca que eu não comprei. Para a bolsa de couro que apareceu do nada. Para o celular novo que ela trocou mês passado. E pensei: com que dinheiro? 2.100 de aluguel que eu pago, mais luz, mais água, mais internet. Sobra o quê? Sobra dinheiro para sapato de marca? A conta não fechava. Nunca fechou, mas eu nunca tinha parado para fazer a conta. Sentei no sofá depois que ela foi embora e fiz. Peguei o caderno onde anoto os depósitos e somei. 15 anos, quase 300 mil reais. 300 mil. Dava para comprar um apartamento. Dava para comprar 2. E foi tudo pro aluguel de uma filha que me chama de dramática e de um genro que nunca trabalhou um dia inteiro na vida. Naquela noite, fui até o guarda-roupa e tirei a pasta preta de novo. Abri, olhei a escritura do apartamento no Cajuru. Lembrei de quando comprei. 2012. O Osvaldo já tinha morrido há 7 anos, as meninas já eram grandes e eu estava sozinha. Apareceu uma oportunidade no programa do governo, Minha Casa Minha Vida, parcela que cabia no bolso. R$ 400 por mês. Eu podia. Eu quis. Fui no banco, fiz a simulação, assinei o contrato. Não contei para ninguém. Nem para Mônica, que eu confio. Nem para Regina, que eu já sabia que ia querer. Guardei em silêncio porque era meu. Meu. A única coisa na vida que era só minha, que ninguém ia me tirar. 10 anos pagando, 10 anos escondendo, 10 anos dizendo: não posso dar mais, a aposentadoria é curta. Enquanto cada parcela saía em silêncio da minha conta. Em outubro de 2022, paguei a última. Fui no cartório, peguei a escritura definitiva, trouxe para casa, guardei na pasta. E chorei. Chorei sozinha na cozinha, de alegria, porque eu tinha conseguido. 65 anos e eu tinha um apartamento meu, quitado, que ninguém podia tirar. E agora, 2 anos e meio depois, a Regina me chamava de egoísta porque eu guardava dinheiro escondido. Se ela soubesse. Se ela soubesse que o dinheiro que eu escondia virou um teto que vale hoje quase 200 mil reais.
Se ela soubesse que enquanto eu pagava o aluguel dela, eu estava construindo o meu futuro em silêncio. Mas ela não sabia. E por muito tempo eu achei que nunca ia precisar contar. Fechei a pasta, guardei no fundo do guarda-roupa e deitei. Mas não dormi. Fiquei pensando. 1º de abril estava chegando, dia de depósito. 15 anos sem falhar um mês. E pela primeira vez eu me perguntei, e se eu não depositar? E se eu simplesmente não mandar? O que acontece? A resposta veio rápido. Acontece que a Regina vai ter que se virar. Vai ter que fazer o que eu fiz a vida inteira. Vai ter que acordar cedo, trabalhar duro e descobrir que o mundo não deve nada para ela. E o Dirceu vai ter que levantar daquele sofá e descobrir que emprego não cai do céu. Virei pro lado, fechei os olhos e sorri no escuro. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que ia fazer. Eu passei a vida inteira acreditando que mãe boa era mãe que dava tudo. Que amor era sacrifício sem limite. Que família era aguentar calada, perdoar sempre, engolir sapo e fingir que estava tudo bem. Tava errada. Amor também é limite. Amor também é dizer chega. E se a Regina não aprendeu isso em 47 anos, ia aprender agora. O celular vibrou. Mensagem dela. Mãe, lembra do aluguel dia 1º, tá? Beijo. Li. Não respondi. Coloquei o celular na mesa de cabeceira, virada para baixo, e dormi a melhor noite de sono que eu tinha dormido em meses. Dia 1º de abril chegou. Acordei às 5 como sempre, fiz café, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando para o celular. O aplicativo do banco aberto, o Pix pronto para fazer, os dados da Regina já salvos de tantas vezes que eu mandei. Só faltava apertar o botão. Só faltava fazer o que eu fiz nos últimos 180 meses sem pensar 2 vezes. Não apertei. Fechei o aplicativo, coloquei o celular na mesa e fui lavar a louça. As mãos tremiam, mas não era medo. Era outra coisa. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Liberdade, talvez. Ou raiva, finalmente virando ação. Às 9 da manhã, o celular apitou. Regina. Oi, mãe, caiu o depósito? Não respondi. Às 11, outra mensagem. Mãe, tá tudo bem? Não respondi. Às 2 da tarde, ela ligou. Deixei tocar até cair. Às 4, ligou de novo. Mesma coisa. Às 6, mensagem em caixa alta. Mãe, o boleto vence amanhã. O que tá acontecendo? Li, coloquei o celular de volta na mesa e fui fazer janta. Naquela noite, sentei na poltrona da sala e deixei a memória voltar. 2012. Eu tinha 55 anos. Estava aposentada há 2 e vivia no apartamento pequeno que o Osvaldo e eu compramos juntos nos anos 90, já quitado. A Regina tinha 34, o Guilherme ainda não tinha nascido e ela já estava no 3º apartamento alugado, porque o anterior era muito pequeno, ou o bairro era ruim, ou sempre tinha uma desculpa. Eu pagava, sempre paguei. Foi quando apareceu o programa do governo. Minha Casa Minha Vida, parcela que cabia no bolso, juro baixo, entrada mínima. Uma colega da época de escola me contou, disse que tinha conseguido um apartamento para a filha dela, que era fácil. Fui no banco, fiz a simulação. R$ 400 por mês durante 10 anos. Eu podia. Apertado, mas podia. E pensei, se eu pago aluguel para Regina, por que não posso pagar uma parcela para mim? Assinei o contrato num sábado de outubro, sozinha, sem contar para ninguém. O apartamento era pequeno, 1 quarto, no conjunto habitacional do Cajuru, longe de tudo, mas meu. Meu. A primeira coisa verdadeiramente minha desde que o Osvaldo morreu. Eu ia lá uma vez por mês conferir a obra, depois conferir se estava tudo em ordem, depois só para olhar, para lembrar que existia. Nunca levei ninguém. Nunca contei. Era meu segredo, minha garantia, meu porto para quando o mundo desabasse. Em outubro de 2022, paguei a última parcela. Fui no cartório buscar a escritura definitiva, voltei para casa, sentei na cozinha e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro do Osvaldo. Mas dessa vez era alegria. 65 anos e eu tinha conseguido. Sozinha. Em silêncio. Guardei a escritura na pasta preta, no fundo do guarda-roupa,
e segui a vida como se nada tivesse acontecido. 2 anos e meio guardando esse segredo. 2 anos e meio ouvindo a Regina dizer que eu era mesquinha, que eu podia dar mais, que eu escondia dinheiro. E ela não fazia ideia de como estava certa. Eu escondia o único futuro que eu tinha construído para mim mesma. A lembrança sumiu quando o celular tocou de novo. Não era a Regina, era a Mônica. Atendi. Mãe, a Regina me ligou dizendo que você não tá atendendo ela. Tá tudo bem? Respirei fundo. Tá, filha, tá tudo bem. Só tô cansada. Cansada de quê? E eu quase contei. Quase abri tudo ali, no telefone, às 9 da noite. Mas não era a hora. Não ainda. Disse que a gente conversava depois, que eu ia dormir, que não se preocupasse. Desliguei. Na manhã seguinte, dia 2 de abril, o celular explodiu. Mensagem da Regina às 7. Mãe, o boleto venceu. Vão cobrar multa. Às 8. Você tá me punindo por alguma coisa? Às 9. Isso é por causa daquele dia? Eu já pedi desculpa. Às 10. Mensagem de voz. A voz dela chorosa. Mãe, por favor, a gente vai ser despejado. Eu não tenho dinheiro. O Dirceu não conseguiu nada ainda. Você não pode fazer isso comigo. Escutei a mensagem 3 vezes. Você não pode fazer isso comigo. 15 anos fazendo e agora eu não podia parar. A vida inteira me sacrificando. E quando eu paro, eu sou a vilã. Coloquei o celular na mesa, fui até o quarto, abri o guarda-roupa, tirei a pasta preta. Coloquei dentro de uma sacola de pano, vesti uma roupa simples e saí de casa. Ia esperar ela vir até mim. Mas mudei de ideia. Eu ia até ela. Ia mostrar o que eu tinha guardado. Ia fazer a conta em voz alta, na frente dela, na frente do Dirceu, na frente de todo mundo. 15 anos em silêncio. Agora era minha vez de falar. Se você chegou até aqui, é porque sabe o que é dar tudo e ouvir que não é suficiente. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve para lembrar todo dia que você merece respeito. Clica em Hyper. Isso fortalece nosso canal. Me conta, alguém já te tratou assim? Escreve aí, porque agora vem a virada. Peguei o ônibus das 11 no ponto da esquina, o mesmo que eu pegava quando ia visitar a Regina em dia de semana. Sentei na janela, a sacola com a pasta no colo, e fui olhando a cidade passar. Curitiba, cinza de outono, céu nublado, aquele frio que entra no osso. Pensei em quantas vezes fiz esse trajeto levando dinheiro, levando bolo, levando ajuda. E agora eu estava fazendo o trajeto ao contrário, levando verdade. Desci perto do apartamento da Regina, caminhei 2 quarteirões e parei na frente do prédio. 4 andares, fachada descascando, portão de ferro com interfone quebrado há anos. O prédio que eu pago. O prédio que ela acha que é dela. Respirei fundo, apertei o interfone do apartamento 42 e esperei. A voz da Regina veio chiada. Quem é? Sou eu. Abre. Silêncio. Depois o clique do portão. Entrei, subi de escada porque o elevador estava quebrado. Sempre estava quebrado. E cheguei no 4º andar com o joelho doendo e o coração acelerado. A porta do apartamento estava entreaberta. Empurrei e entrei. A Regina estava na sala, de pé, braços cruzados, cara de quem não dormiu. O Dirceu estava no sofá como sempre, de bermuda e chinelo, olhando para a TV desligada. Quando me viram com a sacola na mão, os dois ficaram em alerta, como se eu fosse uma ameaça. E era. Mãe, que história é essa de sumir? Você sabe o desespero que eu passei? Não respondi. Fui até a mesa de jantar, tirei a pasta preta da sacola e coloquei em cima. A Regina olhou para o objeto, olhou para mim, olhou para o objeto de novo. O que é isso? Senta, Regina. Você também, Dirceu. A gente vai conversar. O Dirceu fez menção de falar alguma coisa, mas a Regina fez sinal para ele ficar quieto. Ela sentou na cadeira de frente para mim, ele sentou do lado, e eu fiquei de pé. De pé porque era assim que eu queria, olhando de cima para eles, pela primeira vez na vida. Antes de eu abrir essa pasta, eu quero que você me responda uma coisa, Regina. Quanto você acha que eu te dei de dinheiro nesses 15 anos? Ela franziu a testa. Eu não sei, mãe.
Você nunca fez conta. Eu fiz. Abri a pasta, tirei o caderno de capa dura que eu uso desde 2010 e coloquei na mesa. Tá tudo aqui. Cada depósito, cada mês, cada valor, 15 anos, 180 meses. Quer saber o total? Ela não respondeu. O Dirceu olhava para o caderno como se fosse uma cobra. Quase 300 mil reais, Regina. 297.400, para ser exata. Eu fiz a conta. Tá tudo anotado, com data e comprovante. 15 anos depositando no dia 1º sem falhar um mês. 15 anos acordando às 5 da manhã para viver com o que sobrava depois de pagar o teu aluguel. O rosto dela mudou. Passou de irritado para confuso, de confuso para alguma coisa que eu não soube identificar. Medo, talvez. 300 mil reais, filha. Sabe o que dá para comprar com 300 mil reais? Um apartamento. 2, talvez. Um carro, uma vida inteira de segurança. E foi tudo pro aluguel de um apartamento que vocês nem cuidam direito, enquanto o teu marido ficava no sofá esperando a vida melhorar. O Dirceu se mexeu, incomodado. Dona Ivone, a senhora está sendo injusta. Eu sempre tentei... Tentou o quê, Dirceu? 25 anos tentando. 25 anos de semana que vem melhora. Você tem 52 anos e nunca trabalhou um ano inteiro seguido. Eu limpei banheiro de escola por 32 anos para sustentar a tua família. Não me fala de tentar. Ele fechou a boca. A Regina continuava olhando para o caderno, folheando as páginas, vendo os números, as datas, os comprovantes colados um por um. Mãe, eu não sabia que era tanto. Não sabia porque nunca perguntou, nunca quis saber. Você só queria que o dinheiro caísse na conta, todo mês, sem questionar de onde vinha, sem pensar no que eu deixava de fazer para mandar. Fechei o caderno, guardei na pasta e tirei o próximo documento. A escritura. Coloquei na mesa, de frente para ela. E isso aqui é o que eu fiz com o dinheiro que sobrou. O dinheiro que você achava que eu estava guardando para levar para o caixão. Ela pegou o papel, leu o cabeçalho, leu o endereço, leu o nome. Marlene Ivone dos Santos. O nome dela não, o meu. Mãe, isso é uma escritura de apartamento? É. Um quarto. Conjunto habitacional no Cajuru. Comprei em 2012, financiei em 10 anos, quitei em 2022. Tá no meu nome. Sempre esteve. Ninguém sabia. O Dirceu se levantou do sofá. A senhora tem um apartamento e nunca contou? E ficou pagando nosso aluguel esse tempo todo? Fiquei, porque sou burra, porque achei que mãe boa era a mãe que dava tudo, porque achei que um dia vocês iam agradecer, ou pelo menos iam parar de me tratar como banco. Mas não pararam, só pioraram. E agora chegou a conta. A Regina levantou também, o papel tremendo na mão. Mãe, o que você está querendo dizer com isso? Eu olhei para ela. Olhei bem fundo, com toda a calma que eu tinha guardado nesses 2 meses. Tô querendo dizer que acabou, Regina. O depósito de abril não veio. O de maio não vem. O de junho, julho, agosto, nenhum. Acabou. Vocês vão ter que se virar. A Regina ficou branca. Branca de verdade, como se o sangue tivesse descido todo pro pé. Largou a escritura na mesa e deu um passo para trás, encostando na parede. Mãe, você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente cortar tudo assim, do nada, sem avisar. Sem avisar? Regina, eu avisei por 15 anos. Cada vez que eu disse que a aposentadoria era curta, eu estava avisando. Cada vez que eu disse que não podia dar mais, eu estava avisando. Vocês é que não quiseram ouvir. O Dirceu deu um passo na minha direção, o rosto vermelho. Dona Ivone, a senhora está passando dos limites. A gente é família, família se ajuda. A senhora não pode simplesmente abandonar a gente assim. Abandonar? Eu ri. Ri de verdade, alto, porque era a coisa mais absurda que eu já tinha ouvido. Eu abandonar vocês? Dirceu, eu sustento vocês há 15 anos. 15 anos pagando aluguel, 15 anos cobrindo buraco, 15 anos ouvindo que mês que vem melhora enquanto você ficava no sofá. E agora, porque eu parei, eu tô abandonando? Você tem 52 anos.
52. Tá na hora de você me abandonar, não o contrário. Ele abriu a boca para responder, mas a Regina cortou. Mãe, para com isso. Vamos conversar direito. Senta, toma um café, a gente resolve. Resolver o quê, Regina? O que você quer resolver? Quer que eu volte a pagar para você poder continuar vivendo como se dinheiro nascesse em árvore? Quer que eu continue me matando para vocês postarem foto de churrasco no domingo enquanto eu como ovo com arroz? Churrasco? Mãe, que churrasco? A gente mal consegue pagar as contas. Mal consegue pagar as contas com 2.100 de aluguel que eu pago, Regina. Mal consegue com a conta de luz, de água, de internet que eu ajudo a cobrir. Mal consegue com os 1.500 do carro do Dirceu que você veio me pedir mês passado. Vocês não pagam nada, nada. Eu pago. E mesmo assim, vocês mal conseguem. Onde vai o dinheiro então? Ela não respondeu. O Dirceu também não. O silêncio pesou na sala como chumbo. Quer que eu responda? Vai no sapato de marca que você estava usando no dia do aniversário do Guilherme. Vai na bolsa de couro que apareceu do nada. Vai no celular novo que você troca todo ano. Vai no carro do Dirceu que ele usa para ir para lugar nenhum. É para isso que vai. E eu fico aqui, tomando remédio genérico porque o de marca é caro demais, enquanto vocês vivem como se fossem ricos às minhas custas. A Regina começou a chorar. Lágrimas descendo pelo rosto, o nariz vermelho, a voz engasgada. Mãe, você tá sendo cruel. Você tá me machucando. Eu tô te machucando? Você mexeu na minha bolsa, Regina. Você pegou meu documento do INSS para ver quanto eu ganho. Você me chamou de egoísta na frente do teu filho, no aniversário dele, porque eu guardo dinheiro escondido. E eu tô te machucando? Você me humilhou na minha própria família e agora que eu reajo, eu sou a cruel? Ela fungou, limpou o nariz com a manga da blusa e tentou outra abordagem. Mãe, eu estava nervosa naquele dia. Eu não devia ter mexido na sua bolsa, eu sei. Mas você não pode destruir nossa vida por causa de um erro. Um erro? Regina, não foi um erro. Foi 15 anos de erros. 15 anos de você me tratando como banco que não fecha. 15 anos de você achando que eu existo para resolver os teus problemas. O dia da bolsa foi só o dia que eu abri o olho. Mas os erros vinham de antes. Muito antes. O Dirceu sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. E agora, dona Ivone? A senhora quer que a gente faça o quê? Vai na rua, dorme embaixo da ponte? Quero que vocês façam o que eu fiz a vida inteira. Trabalhem. Vocês dois. A Regina trabalha, mas gasta tudo. Você não trabalha e gasta o que ela gasta. A conta não fecha porque vocês não querem que feche. Querem que eu cubra o buraco eternamente. Mas eu não sou eterna, Dirceu. Eu tenho 68 anos. Quanto tempo vocês acham que eu ainda vou estar aqui para pagar as contas de vocês? A Regina levantou a cabeça, os olhos inchados. Mãe, você tá falando como se a gente fosse inimigo. A gente é família. Família. Eu peguei o caderno de cima da mesa e abri numa página aleatória. Março de 2018. Depósito de R$ 1.800. Nesse mês, eu estava com dor no peito e não fui no médico porque não tinha dinheiro para consulta particular e a fila do SUS estava em 3 meses. Maio de 2020. Depósito de R$ 2.000. Nesse mês, eu parei de tomar um dos remédios da pressão porque ficou caro demais. Agosto de 2023. Depósito de 2.100. Nesse mês, eu vendi o anel de formatura da Mônica que ela tinha me dado de presente porque precisava de dinheiro para pagar o IPTU do meu apartamento, que vocês nem sabiam que existia. Fechei o caderno com força. Isso é família para você, Regina? Eu me destruindo em silêncio para vocês viverem confortáveis? Ela ficou em silêncio. O Dirceu também. O único som era o relógio da parede, aquele tic-tac irritante que eu ouvia toda vez que vinha visitar. Eu passei 15 anos achando que estava fazendo a coisa certa, que mãe boa era mãe que dava tudo, que amor era sacrifício sem limite, mas não é. Amor também é limite.
Amor também é ensinar que ações têm consequências. E a consequência de me tratar como vocês me trataram é essa. Acabou a mamata. A Regina levantou de repente, a voz alterada. E a Mônica? Ela sabia do apartamento? Ela sabia que você tinha isso escondido? A Mônica não sabia de nada. Ninguém sabia. Mas a Mônica também nunca me pediu nada. A Mônica liga todo domingo para saber como eu tô, não para pedir dinheiro. A Mônica nunca mexeu na minha bolsa, nunca me chamou de egoísta, nunca trouxe um marido para eu sustentar. A Mônica é a prova de que eu sei criar filha direito. O problema não foi a criação, Regina. O problema foi você. Ela deu um tapa na mesa. Você sempre preferiu ela. Sempre. Desde que a gente era criança. Eu não preferi ninguém. Eu paguei o aluguel de quem, Regina? O teu. 15 anos. Eu dei dinheiro para quem? Para você. Eu nunca dei um centavo para Mônica porque ela nunca pediu, mas se pedisse, eu dava. A diferença é que ela não precisou pedir porque ela trabalha, ela se vira, ela vive dentro do que ganha. Você é que escolheu viver acima do que pode e esperar que eu cobrisse a diferença. O Dirceu levantou do sofá, o rosto contorcido. A senhora está humilhando a gente, dona Ivone. Isso não é jeito de tratar família. Humilhando? Eu dei um passo na direção dele. Humilhando é pegar o documento da sogra escondido para ver quanto ela ganha. Humilhando é chamar a sogra de egoísta, porque ela não dá mais do que já dá. Humilhando é ficar 25 anos no sofá enquanto a esposa e a sogra pagam suas contas. Isso é humilhação, Dirceu. O que eu estou fazendo aqui é justiça. Ele recuou. A Regina chorava em silêncio agora, lágrimas escorrendo sem som, o corpo tremendo. Mãe! A voz dela saiu fraca, quebrada. Mãe, por favor, o Guilherme. Pensa no Guilherme. Ele vai sofrer com isso. O Guilherme. Eu respirei fundo. O nome do meu neto doía mais do que qualquer coisa que eles pudessem dizer. O Guilherme que ouviu você me chamar de egoísta no aniversário dele. O Guilherme que vê o pai no sofá o dia inteiro e acha que é assim que homem vive. O Guilherme que vai crescer achando que a avó existe para ser explorada. Esse Guilherme... Ela não respondeu. Eu amo o Guilherme. Amo mais do que vocês dois juntos merecem. Mas eu não vou destruir minha vida para criar o filho que vocês não conseguem criar. Se vocês querem dar uma vida boa para o Guilherme, trabalhem. Ganhem dinheiro. Parem de depender de mim. Isso é o que vocês podem fazer pelo Guilherme. O Dirceu tentou mais uma vez. E se a gente não conseguir pagar o aluguel? Se a gente for despejado? Vocês se mudam para um lugar mais barato, ou vão morar com algum parente, ou o Dirceu finalmente arruma um emprego de verdade e vocês pagam juntos. Eu não sei, Dirceu. Não é mais problema meu. Por 15 anos foi problema meu. Agora é de vocês. A Regina sentou na cadeira, derrotada. O choro tinha parado, mas o rosto ainda estava molhado, os olhos vazios. Mãe, você vai se arrepender disso. Um dia você vai precisar da gente e a gente não vai estar lá. Eu olhei para ela. Olhei bem fundo, com toda a clareza que eu tinha conquistado nesses 2 meses. Regina, eu passei 15 anos precisando de vocês. Precisando de uma ligação que não fosse para pedir dinheiro. Precisando de uma visita que não fosse para buscar ajuda. Precisando que alguém me perguntasse como eu estava, se eu estava dormindo bem, se eu estava com dor. E vocês nunca estiveram lá. Nunca. Então não me ameaça com ausência, filha. Ausência eu já conheço. Eu vivo com ela há anos. Peguei a pasta da mesa, guardei o caderno e a escritura dentro e coloquei de volta na sacola. A Regina e o Dirceu continuaram parados, imóveis, como se estivessem esperando eu mudar de ideia. Vocês têm 60 dias, 2 meses, tempo suficiente para arrumar um lugar mais barato, para Dirceu arrumar um emprego, para vocês organizarem a vida de vocês. Depois disso, eu não quero mais saber de boleto, de aluguel, de conta nenhuma. Eu vou viver a minha vida. A vida que eu adiei por 15 anos para cuidar de vocês. Fui até a porta. A mão na maçaneta, pronta para sair. A Regina chamou. Mãe, virei. Eu sinto muito. Olhei para ela.
Pela primeira vez parecia sincero, parecia de verdade, mas era tarde, tarde demais. Eu também sinto, filha. Sinto por ter demorado tanto para fazer isso. Abri a porta e saí. No corredor, encostei na parede e respirei. O coração batia forte, as pernas tremiam, mas a cabeça estava clara. Mais clara do que tinha estado em anos. Desci as escadas devagar, o joelho protestando a cada degrau, e saí do prédio. Na rua, o sol tinha aparecido por entre as nuvens. Um sol fraco de outono, mas sol. Olhei para o céu, respirei fundo e comecei a caminhar para o ponto de ônibus. A sacola com a pasta pesava no braço, mas o peito estava leve. Mais leve do que eu lembrava de ter sentido em muito, muito tempo. No ônibus de volta, sentei na janela e fiquei olhando a cidade passar. Curitiba cinza virando dourada com o sol da tarde. E pensei no Osvaldo, no que ele diria se me visse agora. Ele, que sempre disse que eu era boa demais, que deixava os outros pisarem, que precisava aprender a dizer não. Eu aprendi, amor, murmurei baixinho, para ninguém ouvir. Demorou, mas eu aprendi. 2 meses depois. O apartamento do Cajuru é pequeno. Um quarto, uma sala, uma cozinha que mal cabe 2 pessoas. Mas é meu. Todo meu. Quitado, escriturado, com meu nome na porta e minha cara em cada canto. Mudei no começo de junho, quando o inverno estava chegando e Curitiba ficava cinza de manhã até de noite. Trouxe só o essencial: a cama, o guarda-roupa, a poltrona que era do Osvaldo e as caixas com as coisas que eu realmente queria guardar. O resto eu doei. 30 anos de vida num apartamento e coube tudo em uma mudança pequena. Engraçado como a gente acumula coisa que não precisa. A Regina e o Dirceu se mudaram também. Não tiveram escolha. Acharam um apartamento de 1 quarto lá pros lados do Tatuquara, bem mais longe, bem mais barato. A Regina me mandou uma mensagem no dia da mudança. Espero que você esteja feliz. Não respondi. Não tinha o que responder. Mas uma coisa mudou que eu não esperava. O Dirceu arrumou emprego. Auxiliar de estoque num supermercado, turno da manhã, salário mínimo. 52 anos, e finalmente descobriu que trabalho não mata. A Regina me contou pela Mônica, que me contou sem eu perguntar. Não sei se vai durar, mas pelo menos começou. O Guilherme me liga toda quarta-feira, às 7 da noite, escondido da mãe. Diz que sente saudade, que quer me visitar, que a mãe anda nervosa, mas ele tá bem. Eu escuto, falo que amo ele, desligo com o coração apertado. Um dia a gente se vê direito. Um dia as coisas se ajeitam. Ou não. Mas eu não vou mais me destruir por isso. A Mônica vem todo domingo, traz pão de queijo da padaria do bairro dela, conta as fofocas da farmácia, reclama do chefe novo que é pior que o antigo. Fica 2, 3 horas e vai embora me deixando com a casa cheia de riso. Uma filha. Só uma. Mais uma que vale por 10. Ontem de manhã, tomando café na janela que dá para o estacionamento do conjunto, eu pensei no Osvaldo. Pensei no que ele diria se me visse aqui, nesse apartamento que eu comprei sozinha, vivendo a vida que eu escolhi viver. Acho que ele ia sorrir. Acho que ele ia dizer, até que enfim, Ivone. Acho que ele ia ter orgulho. A pasta preta tá guardada no fundo do guarda-roupa novo. Não preciso mais abrir. Não preciso mais conferir se a escritura tá lá, se o caderno tá em ordem, se a prova da minha vida tá segura. Tá tudo aqui, dentro de mim, nas paredes, no silêncio bom da manhã. 68 anos de vida me ensinaram muita coisa, mas a lição mais importante eu só aprendi agora. Amor próprio não é egoísmo, é o mínimo. E quem não entende isso, o problema é da pessoa, não meu. Termino o café, lavo a xícara e vou ver o que o dia me reserva. Não sei o que vem, mas sei que seja o que for, eu aguento. Sempre aguentei. A diferença é que agora eu aguento por mim. Essa história acabou, mas eu sei que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias de mulheres que decidiram parar de se anular. E me conta, o que mais te marcou? Foi a coragem da Ivone? Foi o confronto? Escreve aqui embaixo.
Tem muitas outras histórias esperando por você. Se inscreve e clique em hypar para não perder a próxima.